E aí pessoal, tudo certo? Vamos direto ao ponto nesse vídeo porque, bom, vocês já vão ver o vídeo em si daqui a pouco, né? Essa é só uma introdução para explicar um pouquinho mais sobre ele, né? Esse vídeo, ele é o começo de um curso de GitHub que eu criei recentemente, tá? Gravei esse conteúdo, acho que faz uns 2 meses, terminei de editar, e é um conteúdo que inicialmente eu estava pensando em vender este curso, tá? É um curso de GitHub, melhor dizendo, não era, um curso de GitHub onde eu vou passar por todas as principais funcionalidades do GitHub, onde eu quero agregar ainda mais conteúdo além do que já foi gravado, porque tem muita coisa além para agregar, tá? E como eu disse, eu inicialmente ia vender, mas eu até cheguei a colocar na plataforma, mas fiquei pensando, será que vale a pena? Não, eu acho. Daí eu pensei com os meus botões, não, vale mais a pena eu trazer ele de graça para a comunidade e vou trazer ele aqui no meu canal no YouTube, tá? Por isso que a introdução, precisei fazer essa introdução porque, como eu disse, ele foi feito para ser um conteúdo vendido, então ele vai estar mais direcionado a não ter introduções e tudo mais, né? Vai falar de algumas coisas ali diferentes, tipo grupo de WhatsApp, Discord. Tudo bem que o grupo do Discord também está aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar na descrição para vocês também o grupo do Telegram. Em vez de um grupo do WhatsApp, vamos usar um grupo do Telegram também. Então a gente vai ter essas duas opções de comunicação para manter ali em conjunto com este curso, tá? Então a gente vai continuar seguindo sim a forma de a gente se comunicar, tá? Vamos manter isso sem problema nenhum, tá? E a única mudança basicamente é que o conteúdo, em vez de ser um conteúdo pago, ele passa a ser um conteúdo gratuito, tá bom? Então, espero que vocês gostem, tá? Deixem feedbacks, porque como eu disse, desde o início, mesmo sendo pago, já era a minha ideia complementar ele com outros pontos, tá? Melhorar conteúdos que talvez não possam ter ficado bem explicados, ou também agregar outros tipos de conteúdo que possam ter ficado faltando. Com certeza ficou faltando algumas coisas, inclusive porque novidades vieram, né? Então, o conteúdo tá ali. Deixem seus feedbacks, deixem suas sugestões. Minhas redes sociais estão aí para vocês também darem sugestões. O próprio grupo do Discord lá vai ter um canal para onde você pode dar esse tipo de sugestão, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem e fica aí com o curso, beleza? Só mais uma coisa, em complemento a este curso, tá? Eu criei um outro projeto em paralelo que eu ainda estou terminando de desenvolver, mas já está funcional, que é o projeto dentro do repositório do GitHub Mão na Massa. Eu estou lançando alguns desafios. E como é que esses desafios funcionam? Você lá abre uma issue dentro de um repositório específico, que está demarcado lá dentro, é o repositório Participe, né? Você lá coloca o seu e-mail, coloca o seu usuário do GitHub e escolhe qual desafio você quer fazer, e aí você pode ampliar os seus conhecimentos em conhecimentos iniciais sobre o GitHub. São os desafios que tem no momento, né? Desafios iniciais sobre o GitHub, introdução ao GitHub Actions, Git Flow, e tem mais um que eu não me lembro agora de cabeça, mas são 4 treinamentos iniciais. Eu estou com ideias para colocar mais alguns lá já, tá? Eu quero melhorar. Introdução ao GitHub Actions, eu acho que eu não falei, mas enfim. Eu quero colocar mais alguns ali de GitHub Actions também, que eu acho que dá pra gente explorar bastante, entre outras coisas ali, beleza? Então, também não deixe de dar uma olhadinha lá depois e também deixar seus feedbacks e sugestões de novos ali que vocês acham que se encaixe, beleza? Segue aí com o curso. Até a próxima. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse meu mais novo treinamento de GitHub, tá? Nesse treinamento eu espero ajudar você a aprender ainda mais sobre essa plataforma de desenvolvimento e DevOps que tem crescido cada vez mais no mercado, e tenho certeza que você já precisou ou precisa trabalhar com ela no seu dia a dia, tá? Meu nome é Júlio Arruda, sou Microsoft MVP, GitHub Star, e estou aqui para te ajudar nessa nova empreitada que a gente vai começar juntos aqui hoje, tá? Todo esse treinamento aqui foi criado baseado no que eu conheço da plataforma, tá? Que eu tenho usado ela nesses últimos anos, e tenho certeza que você vai gostar muito dessa ferramenta, se é que você já não gosta dela, tá? Esse treinamento é voltado tanto para pessoas que já tiveram seu primeiro contato, já usam um pouco da ferramenta, ou mesmo para aquelas que nunca ouviram falar e estão caindo aqui meio que de paraquedas, porque na empresa vai usar essa ferramenta, porque a empresa está migrando para o GitHub. Enfim, espero que esse conteúdo seja muito útil para você na sua carreira e te ajude aí a agregar cada vez mais conhecimento.
Se você também ainda não conhece o meu trabalho, tá? Eu queria que você desse uma olhada lá no meu canal no YouTube, youtube.com/julioarruda. Lá no meu canal eu tenho muito conteúdo que eu tenho trazido para vocês nesses últimos 7, 8 anos, não tenho certeza de quando eu comecei, mas já me perdi. Eu sei que fazem quase 10 ali, eu tenho quase certeza que deve ser 8, tá? E lá tem muita coisa sobre DevOps, desenvolvimento de software, carreira, Azure DevOps, GitHub, enfim, tem muita coisa lá que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você também, para complementar tudo que você está aprendendo sobre DevOps e sobre GitHub, tá bom? Bom, vamos então para a parte que nos interessa, né? O que é o GitHub propriamente dito, né? Que a gente tanto ouve falar aqui dentro da carreira da área de desenvolvimento de software. Bom, o GitHub ele é uma plataforma de hospedagem de código, ao menos começou assim, né? Nasceu assim, onde você pode hospedar código-fonte de maneira tanto pública quanto privada, tá? Então, dentro do GitHub, para que ele nasceu? Ele nasceu justamente com essa função. Eu desenvolvo meu código na minha máquina, subo ele lá dentro para poder ter um controle de versão e também compartilhar com a comunidade, né? Um viés muito forte do GitHub sempre foi essa parte do software open source, da plataforma pública, né? Então, grandes plataformas, grandes ferramentas hoje que são open source usam o GitHub para hospedar código-fonte e deixar isso disponível para a comunidade. Então, você consegue hoje acessar da sua máquina, acessar o site do GitHub e encontrar uma infinidade de repositórios públicos de ferramentas que você usa no seu dia a dia. E você pode, com isso, aprender mais, por exemplo, sobre essas ferramentas, como é que elas funcionam. Inclusive, se você tiver uma melhoria ou achar algum bug que quer corrigir, você consegue fazer isso também tudo usando essa função pública do GitHub. Isso é uma coisa muito legal da plataforma para a gente ter todo esse conceito de colaboração dentro dela. Então o GitHub nasceu disso, uma forma da gente hospedar, versionar e compartilhar código com a comunidade, mas também a gente pode versionar códigos privados, tá? Não é só de coisa pública que o GitHub é feito, tá? Então, você na sua empresa ou você está estudando alguma coisa que você não quer deixar público para todo mundo ver, você pode sim criar projetos públicos e repositórios públicos dentro do GitHub também, sem nenhum grande problema. Da mesma forma que você cria algo público, você consegue criar algo privado, tá? E assim, o GitHub ele nasceu com esse viés, né, de ser ali o repositório de código-fonte da galera, versionador e tudo mais, e hoje em dia ele evoluiu para muito além disso, tá? O GitHub ele deixou de ser só essa coisa de ser um repositório de código-fonte para ter muito mais. Por exemplo, a gente tem dentro do GitHub algumas que eu considero as principais funcionalidades, né? Que é essa parte de repositórios, né? Que é onde a gente compartilha os nossos projetos. Também tem a parte de projects, tá? Que o nome conflita um pouco com ter falado de projetos, né? De aplicação, mas o projects é uma forma de você gerenciar as suas demandas dentro do próprio GitHub. Então lá dentro você consegue criar um board, um backlog para suas demandas, com os status, né, novo, fazendo, desenvolvendo, testando e tudo mais. Criar ali gráficos para você acompanhar essas demandas são baseadas nas issues, pull requests e outras demandas que você faz, então você consegue gerenciar isso tudo dentro do GitHub também e integrar isso com as alterações que você está fazendo dentro do seu código-fonte. Outra funcionalidade bem interessante que tem dentro do GitHub hoje é o GitHub Packages. O que é o GitHub Packages? É uma forma de você hospedar os seus pacotes que você cria. Imagina, quando a gente está desenvolvendo software, nossa aplicação, a gente consome um monte de pacote, NPM, NuGet, Maven, imagens do Docker, por exemplo. Mas e quando é que a gente precisa criar essas imagens, sabe? Quando a sua aplicação gera um pacote, onde é que você salva isso? Geralmente a gente tem dentro da empresa algumas ferramentas que nos fornecem a possibilidade de criar esses feeds privados, né, de NuGet, NPM, Maven, Docker Registry e tudo mais. E isso a gente já tem dentro do próprio GitHub. Então, quando a gente cria a nossa conta no GitHub, a gente tem a possibilidade de usar o GitHub Packages para hospedar os nossos pacotes NPM, NuGet, Maven e também criarmos o nosso próprio Container Registry, tá? Então, isso tudo lá dentro do próprio GitHub. Sim, claro, tem um custo, mas também tem a parte pública de tudo isso que é muito interessante a gente ver. Outra funcionalidade bem bacana, que eu acho que é um dos carros-chefes hoje, atualmente, na minha visão, na minha opinião do GitHub, que é a parte do GitHub Actions, tá? E a gente vai falar bastante desse GitHub Actions aqui no curso, tá? No decorrer dele. A gente tem um módulo bem bacana para falar só sobre essa parte de Actions, onde a gente vai destrinchar as Actions, mas por agora, basicamente, o que são as Actions? As Actions são automações que acontecem no nosso repositório e que principalmente, eu acho, são usados para CI e CD, para Continuous Integration, Continuous Deployment, build automatizado, deployment automatizado das nossas aplicações, tá? E o legal de tudo isso
é que ele é multiplataforma, então eu consigo rodar minhas aplicações em Linux, Mac, Windows, fazer deploy no Azure, fazer deploy na AWS, GCP, on-premise, onde for. O GitHub Actions é uma ferramenta muito flexível dentro do GitHub, tá? E se integra com basicamente qualquer coisa que acontece no seu repositório. Aconteceu alguma coisa no repositório, eu consigo acionar uma action para fazer alguma coisa. Então isso aqui é muito interessante e o GitHub Actions é uma ferramenta muito flexível que se integra muito com o GitHub, tá? Eu tenho certeza que ele agrega muito. Se você ainda não conhece, você vai gostar disso no decorrer desse curso. Você vai ver que é uma virada de chave dentro do nosso repositório. A gente pode fazer muita coisa com isso. Depois eu mostro para vocês aqui com mais detalhes, mas eu tenho um projeto, por exemplo, que gera certificados e badges para eventos. E eu fiz muita automação com o GitHub Actions para poder fazer essa geração toda, tá? Então, eu não uso CI/CD para nada ali, mas eu uso Actions para automatizar todo o processo. Dá pra gente fazer muita coisa com ele. Outra coisa que eu acho que é bem bacana, que vocês vão gostar bastante, é o GitHub Codespaces, por exemplo, né? O GitHub Codespaces basicamente é um VS Code que roda direto do seu navegador, com todo o back-end sendo processado nos data centers do GitHub, tá? Onde ele te fornece basicamente um acesso via navegador de um VS Code com um terminal para você desenvolver suas aplicações. E nesse terminal você consegue fazer de tudo. Você consegue fazer um build da sua aplicação, você consegue fazer um debug, e você consegue, por exemplo, se você estiver desenvolvendo uma aplicação web, você fazer o debug dela e abrindo no outro navegador a aplicação, para você testando os breakpoints, por exemplo. Isso tudo também é muito, muito interessante. Traz uma flexibilidade muito maior para a gente, onde, por exemplo, eu posso desenvolver a aplicação do meu iPad. Eu não preciso ter uma máquina parrudona em casa para poder desenvolver, porque tudo vai estar acontecendo na onde? Na nuvem. Não é interessante? Eu particularmente gosto muito, tenho usado muito Codespaces no meu dia a dia. Eu tenho que dizer, é fenomenal, tá? Não é puxa-saquismo não, mas é muito bacana mesmo, tá? Eu tenho certeza que se você tiver a oportunidade de testar o GitHub Codespaces, a sua opinião vai ser exatamente a mesma que a minha. Tenho certeza absoluta. Antes da gente seguir aqui um pouquinho para a parte de custos, né, da parte financeira do GitHub, quanto custa para a gente usar, eu queria tirar uma dúvida, basicamente assim, que acontece bastante, tá? Você está aqui hoje, eu acho que talvez você não tenha essa dúvida, você já chegou nesse curso, mas eu acho que é importante eu trazer ela, porque você pode acabar tirando a dúvida de alguma outra pessoa com isso, né? Git e GitHub são a mesma coisa? Na sua opinião, são? Bom, para a gente responder essa questão de uma maneira simples e prática, não são a mesma coisa, tá? Git é uma coisa, GitHub é outra, muito diferente, tá? O GitHub, ele usa do Git, mas não é o outro. Por exemplo, você vai ver várias ferramentas de DevOps hoje que usam o Git. Elas não usam o GitHub, elas usam o Git. Mas tá bom, o que é o Git então? O Git, ele é um protocolo de controle de versão. É uma ferramenta na qual você usa para controlar as versões da sua aplicação. Você pode criar um Git na sua máquina sem estar integrado a lugar nenhum. É só você vir na sua máquina, abrir um terminal com o Git instalado, claro, né, o cliente do Git, dar um git init numa pasta e aí pronto, voilá, você já tem o Git funcionando na sua máquina. E aí você vai olhar, você não configurou o GitHub, não tem nada, não criou conta, nem nada. É um Git, porque o Git, ele é o repositório, tá? Ele é o controlador de versão, a inteligência por trás ali do controle de versão da sua aplicação. Então você usa o Git para ser um controlador de versões da sua aplicação. E aí, o que é o GitHub no final das contas? O que é esse controle de versão, esses repositórios no GitHub? O GitHub basicamente ele é um agregador, é um centralizador desses seus repositórios Git, tá? Então, em vez de você ter um Git isoladinho na sua máquina, você tem um Git sincronizado com a nuvem. Então você tem ali o seu servidor central, onde você sincroniza os seus comandos com o Git. Mas apesar de eu estar falando de servidor central, o Git não é um repositório centralizado, é um repositório totalmente distribuído. A gente usa o conceito de repositório central apenas para a gente ter ali um ponto de checagem, né? Um ponto válido, um ponto seguro de onde estão as nossas aplicações. Então, a gente quando trabalha com Git, a gente tem esse lugar central onde a gente tem o código fonte estável, digamos assim, o código onde todo mundo está colaborando, mas na sua própria máquina você vai ter um Git na sua máquina, que é uma cópia, um espelho exato daquele repositório que está na nuvem na sua máquina. Se você desligar, por exemplo, o seu cabo de rede, você consegue continuar trabalhando normalmente, sem problemas ali, direto da sua máquina, e depois, no final do dia, você pode espetar de novo seu cabo de rede, ou se conectar no Wi-Fi e sincronizar o seu repositório local com a nuvem, tá? Então, basicamente é isso.
Git é só o controlador de versão, GitHub é esse nosso agregador de Gits, tá? É onde a gente reúne vários repositórios do Git ali dentro e a gente trabalha com um time. E lembrando, várias outras ferramentas usam Git. Azure DevOps usa Git, GitLab usa Git, Bitbucket e N outras ferramentas. E você pode, como eu falei, manter isso sem nenhuma dessas contas, apenas criar um repositório Git na sua empresa, clonar a partir dele e tudo mais. Essa funcionalidade se permanece, beleza? Assim, e tem um pequeno detalhe, um pequeno disclaimer que eu acho que vale a gente falar aqui. Esse é um curso de GitHub, tá? Não um curso de Git. Por consequência, em alguns momentos a gente vai acabar se deparando com alguns comandos Git, certo? Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com repositório e precisa fazer um commit de código e tudo mais. Então a gente vai ter alguma coisa bem básica de Git em algum momento. Quando achar necessário, a gente pode ter alguma explicação do Git em algum momento. Mas esse não é um curso de Git, definitivamente, tá? Ele é um curso de GitHub, então a gente vai ver as funcionalidades do GitHub passando por Git quando necessário, beleza? Bom, agora que a gente viu aqui o que é o Git, o que é o GitHub, a gente deu uma entendida nas principais funcionalidades dessa ferramenta fantástica que a gente tem hoje, né? Disponível pra gente. Eu queria trazer para vocês uma questão que é muito importante. Quanto é que custa a gente usar o GitHub, né? Essa é uma dúvida muito válida que a gente precisa sim considerar quando a gente decide escolher uma ferramenta, apesar de outra, né? A gente tem várias ferramentas no mercado e o custo é sempre uma questão que a gente precisa considerar. Então a gente vai entender um pouquinho de quanto custa usar o GitHub, tá? Eu tô aqui na tela aberta, a tela de pricing do meu GitHub. Do meu GitHub não. Essa tela de pricing é geral. Você consegue abrir ela na sua máquina, acessando github.com/pricing. Vai aparecer essa mesma informação para você, óbvio, se você estiver vendo no momento da gravação desse vídeo é assim, pode ser que mude um pouco no decorrer dos dias, né? Nunca se sabe. Mas aqui ó, a gente consegue ter uma ideia do custo disso. Ele está mostrando aqui anual ou mensal. Quando é anual ele te dá um mês de graça. E mensal aqui, vamos ver pelo mensal que fica mais palpável para a gente poder entender o custo, né? Então ó, o GitHub ele tem 3 camadas aqui, principais de licenciamento. A camada gratuita, essa camada Team e a camada Enterprise. Essa camada Free é a que a gente vai acabar usando no nosso dia a dia, tá? No nosso dia a dia que eu digo assim, para a gente poder estudar, para a gente poder aprender, como individual, como pessoas, né? A gente pode ter esse GitHub Free sem nenhum problema, tá? Então, eu mesmo, a minha conta no GitHub é uma GitHub gratuita que eu tenho aqui. Bom, hoje ela não é a gratuita, hoje ela é a Pro, mas por causa do programa MVP do GitHub Star que eles me dão a licença ali. Mas fora isso, aqui eu criei a gratuita. Tá, eu tenho alguns extrinhas ali por causa do Star, mas enfim. Mas basicamente, se você criar hoje uma conta no GitHub, é esse nível aqui que você precisa criar para você, tá? Por quê? Porque aqui te dá basicamente acesso a tudo que você precisa. Para você que é pessoa física, o GitHub é fantástico, né? Eu não sei uma outra palavra para descrever melhor isso aqui. Porque na camada gratuita ele te entrega basicamente tudo aquilo que você vai precisar para usar no seu dia a dia, para usar nos seus estudos, para aprender a usar a ferramenta. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada primeiro aqui no Free, depois a gente entende as outras, né? Ó, expandir tudo que ele tem aqui pra gente. Na camada gratuita, a gente tem aqui ilimitados repositórios, tanto públicos quanto privados. Então, assim, lembra que eu falei que a gente pode manter as coisas públicas no GitHub? Quando a gente mantém as coisas públicas no GitHub, a gente tem vários benefícios que a gente vai ver aqui daqui a pouco, né? No decorrer dessa explicação aqui. Mas uma coisa muito interessante é que nem tudo público, que nem tudo aqui é de graça só porque é público. Coisas privadas também são gratuitas pra gente. E mostra pra gente aqui, ó, nessa questão dos repositórios. Então, ó, os repositórios de projetos open source públicos no GitHub são gratuitos e também os privados, tá? E você aí pode adicionar ilimitados colaboradores também, sem problema nenhum. Ó, a gente tem aqui análises de segurança para algumas coisas com Dependabot em repositórios públicos, GitHub Actions, 2.000 minutos por mês. E para repositórios públicos, olha aqui a informação, ele é de graça. Então, principalmente se você estiver estudando ou estiver hospedando alguma coisa gratuita, alguma coisa pública, você não vai pagar por Actions e pode usar as Actions à vontade. Lembrando que a gente vai ver sobre Actions no detalhe mais pra frente aqui, tá? A gente também tem aqui 500 megas de storage para repositórios privados, tá? E no caso de repositórios públicos também de graça. Interessante, né? A parte de issues e projects que está no beta ainda, a parte nova, mas também está no gratuito. E suporte da comunidade. E a gente também tem suporte ao GitHub Copilot aqui. O GitHub Copilot é uma ferramenta paga, mas entra no free se o seu repositório for um repositório bem relevante, tá? E aqui a gente pode, por exemplo, comparar as features e ver o que está
disponível no de graça, tá? Ó, a gente tem aqui ilimitados repositórios públicos tanto quanto privados. O GitHub Codespaces que eu falei com vocês, ele não está disponível gratuito. GitHub Actions 2000 minutos, GitHub Packages, Code Review por requests. Daí ó, tem outras coisas que estão disponíveis só para repositórios públicos, tá vendo? Ó, branches protegidas, code owners, rascunhos de pull requests, múltiplos pull request assigns, múltiplos reviewers, insights de repositório, agendamentos, automático, code review automático. Na parte de colaboração também, ó, a gente tem aqui coisas ilimitadas, ó, limitados colaboradores para repositórios públicos e privados, trabalhada com issues, projects, milestones, a parte de GitHub Pages em Wix só para repositórios públicos, tá? E aqui também a gente pode ter ó, múltiplos issues, assigns aqui, a parte de security também, ó, a maior parte das questões de security estão disponíveis só para repositórios públicos. E outras questões de segurança avançadas não tem nada disponível no Free. Quando a gente entra pro Team aqui, a gente já começa a ter algumas coisas a mais, né, do que a gratuita. A Team a gente já pode começar a considerar para uma empresa de pequeno porte, talvez. Talvez. Onde a gente consegue aqui ter mais funcionalidades. Onde, por exemplo, a gente já tem o GitHub Codespaces, a gente pode proteger branches, ter múltiplos reviewers, ter code owners, tem mais minutos aqui, a Pages Wiki, o storage aumenta. Ó, e a gente consegue ver aqui mais no detalhe, ó, as coisas que aqui estava só no Public Repositories, aqui agora estão disponíveis por padrão, tá? Então a camada Team também ela é interessante e ela tem um preço relativamente acessível, né? $4 por usuário por mês. Mas se a gente está falando de uma empresa de grande porte, que precisa de muitas questões de segurança principalmente, a gente precisa vir aqui para a camada Enterprise, onde a gente paga $21 por usuário por mês. Lembrando que no plano anual a gente ganha um mês desse usuário, mas enfim. E aqui a gente tem muito mais coisa, voltado a um público mais Enterprise, onde a gente tem aqui gestão de usuários, provisionamento aqui da parte do XCM, Enterprise Accounts, LDAP, SOC, Single Sign-On, Advanced Security, GitHub Actions, muita coisa, 50 mil minutos, 50 GB de storage e a parte aqui ó, de Advanced Security. Então, todas as funcionalidades do GitHub ó, estão disponíveis para a parte do Enterprise. Assim, a gente vai ver algumas coisas do Enterprise nesse curso também? Vamos, porque eu tenho uma conta do Enterprise para mostrar para vocês as coisas, né? Sim, cara, mas eu tenho a conta aqui para mostrar as coisas para vocês que forem exclusivas do Enterprise. Mas, tudo que a gente vai mostrar nesse curso, tá? Tudo que vocês vão ver aqui hoje, vocês conseguem reproduzir usando a camada Free, principalmente se você estiver usando um repositório público, tá? Então você vai conseguir sim seguir muito bem esse curso, aproveitar todo esse curso e conhecer tudo que a ferramenta tem de oferecer. Você só não vai conseguir reproduzir as partes do Enterprise, que eu só vou mostrar para vocês aqui, mas vocês vão ter insumo depois, caso vocês precisem disso na empresa de vocês, beleza? Bom, então assim, esse módulo de introdução era isso. Espero que vocês tenham entendido aqui o que é o GitHub, as diferenças, né? O que é o Git, o que é o GitHub, as principais funcionalidades e quanto custa usar essa ferramenta, tá? Então assim, espero que vocês consigam entender essa base inicial para a gente poder conseguir aqui seguir e avançar. No próximo módulo a gente vai ver um pouco sobre como é que a gente cria a nossa conta e as principais funções da nossa conta, como é que a gente customiza, altera, configura e tudo mais assim relacionado à sua conta pessoal, beleza? Então é isso, até o próximo módulo.